com quem vai assumir o poderio, esse mundo, até porque a Bíblia mesmo declara que o mundo jaz no maligno, né? De uma certa forma, esse mundo não é a criação de Deus, mas é o sistema de coisas, como está o mundanismo, né? Então, nós vemos que se nós não ficarmos atentos às Escrituras, nós também embarcamos nesse mundanismo, nesse modo de agir, de se vestir, de ser, de parecer. E a igreja tem absorvido isso. Então, para mim, além do desconhecimento, que é fato, né? Talvez é o tempo de maior ignorância, apesar de ter tanto material, né? É um contrassenso, né? Você tem Bíblia de todo jeito, né? Bíblia TIM, Bíblia pequena, Bíblia gigante, Bíblia em inglês, Bíblia de trás para frente, de todo jeito. E o interessante, pastor Heber, é que tem a escatologia especulativa. Não são homens que estudaram, que gastaram tempo. E muitos que supostamente lançam documentários dizem assim, eu não sou teólogo, eu não sou preparado para isso, nem pastor eu sou, e muitos nem crentes são. E aí, às vezes, traz... O que eles estão fazendo, então? Uma questão, tem vários assim. E eu também fui bombardeado várias vezes, o meu e-mail de perguntas a respeito disso. Até pastores, amigos que de uma certa forma pesquisam a Bíblia, mas de uma forma rasa, empolgados e assustados com essas coisas. Eu falei, eu não vejo por que os irmãos estão assustados com coisas desse tipo. Porque, de fato, o mundo jaz no maligno e que essas coisas vão acontecer, queira você ou não. O que nós temos que ter cuidado é o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 6. Ele fala, irmãos, eu usei essas coisas entre mim e Apolo, porque em nós aprendais que não pode ir além do que está escrito. O que tem aí é muita conjectura. Será? Talvez. Mistura-se verdade com mentira, fato com ilusão, e traça um colossal movimento de perseguição. Daqui a pouco as pessoas estão olhando para a sombra. Será que a minha sombra também não está sendo perseguida? Então isso tem trazido para muitos incertezas. Só demonstra que a igreja não está preparada para o arrebatamento. Demonstra que a maioria dos irmãos não estão se preparando. E o que é pior, essa pergunta que o senhor fez há pouco instante, gravando a vinheta do próximo programa. Estão preparados para a morte? Irmão, não estão preparados nem para a vida. Quanto mais para a morte. Não estão preparados. O tema de segunda-feira vai ser, você está preparado para morrer hoje? Né? Pois é. Olha só a mensagem da Mona Lisa Pereira, de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Paz e Deus a todos. Penso que devemos nos preocupar sim, porque a própria Bíblia diz que se não vigiarmos, eles enganarão até os filhos de Deus. Se já sabendo algumas coisas sobre esses assuntos ainda não entendemos como eles agem no nosso meio, imaginem aqueles que não dão importância. Ainda tem outra. Segundo pesquisadores, os Illuminati estão espalhados como maçônicos no nosso governo, como pudemos ver no caso do Mensalão, um governador que tirou foto com o avental dos maçônicos porque virou moda. A bancada evangélica, a bancada católica e agora a bancada maçônica. E ainda temos que orar por eles, assim como a Bíblia diz, porque faz parte do amor puro de Jesus. Bom, então, a Mona Lisa fala de várias coisas, mas ela diz que é preciso se preocupar. O senhor acha que não tem que se preocupar, pastor Otoniel? Eu não diria uma preocupação, eu acho que é uma preocupação exacerbada. Né? É preocupar-se mais com erro do que com acerto, né? Então eu entendo que é importante conhecer, saber, mas é inevitável. Pode ser prorrogável? Talvez. Se a igreja, com uma influência, como sal na terra, ela puder salgar, de maneira a evitar ou tardar esse acontecimento, eu acho que é de bom alvitre. Mas só nesse aspecto. Eu acho que as pessoas têm medo, isso é diferencial. Não é que querem conhecer para entender, para saber. Outro ponto que eu acho importante salientar é que não tem nenhum indício sequer, qualquer material, nada que comprove a origem disso. Eu percebo que os cristãos na atualidade, eles acreditam, Heber, em qualquer coisa que é falado, sem ao menos expor isso. E quando a Bíblia fala, tem dificuldade em entender ou de aceitar. Muito bem, olha, a mensagem do Enéas Chiarini Júnior, de Pouso Alegre, lá em Minas Gerais, ele diz assim: de minha parte, gosto muito desse tema e dos assuntos ligados a ele e explico por quê. Primeiro,
Através da identificação do trabalhado espírito do anticristo no mundo, eu consigo aumentar minha fé, pois vejo que é cumprimento de profecias bíblicas, especialmente as de Daniel, Apocalipse e Tessalonicenses. Posso usar o cumprimento destas profecias como forma de evangelização, sobretudo de pessoas da alta sociedade, pois elas podem perceber que a Bíblia é e sempre foi a palavra de Deus e que está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. 3. Perceba a proximidade da volta de Jesus, o que me faz buscar a cada dia mais a minha santidade, pois o mundo está se preparando para receber o anticristo, o que significa que Jesus está a cada dia mais próximo. Bom, e aí, pastor Silas, o senhor acha que a postura do Enéas é sadia? Então, pastor, a questão do estar preparado, pesquisar, observar os sinais, isso é uma ordem de Cristo. Olhar os sinais, conhecer o tempo. Agora, ligar isso ao Illuminati é o problema, porque a nova ordem mundial, isso é evidência, que não é a nova ordem, é a velha ordem mundial que Daniel fala no capítulo 7, verso 23 e 24. É a velha ordem mundial, os reinos. Só que se nós formos analisar pelas profecias da Bíblia, como Paulo nos sugere no texto que eu já disse, em 1 Coríntios 4, 6, a gente tem que entender que são 10 reinos. E, na pior das hipóteses, 10 nações, que geralmente está mais voltando para reinos. Não seria 13 famílias. Então, com isso, já sai totalmente do princípio do Illuminati. Que existem famílias poderosas, que há uma fusão de verdades, fatos e fusão de mentiras e conjecturas, aí, isso aí há. Agora, o crente tem que olhar para as Escrituras. Porque a Bíblia vai se cumprir de forma integral. Daniel, ele tem uma visão. Nabucodonosor, primeiro, tem um sonho, que representa a divisão política, e depois Daniel, 50 anos depois, tem sonhos e visões, como ele relata no capítulo de número 7 de Daniel. No verso 7, no verso 23 e 24, ele esclarece o quarto reino. E o quarto reino seria um reino onde destruiria todos os reinos, que pela estrutura da Bíblia histórica, pela visão histórica de cumprimento profético, você percebe que foi o Império Romano e que depois, aonde seria o Império Romano, nasceria esse reino. E desse reino seria projetado do homem da iniquidade. Isso é bíblico. Agora, eu não posso pegar todo o acontecimento do mundo e aplicar em cima disso. Foi como eu falei, existe muita escatologia mal interpretada. Por exemplo, quando as torres dos Estados Unidos caíram, Daniel capítulo 8, atribuiu a esse texto. Muitos me mandavam e-mail, pastor, nos Estados Unidos as torres caíram, e Daniel falava isso. Eu falei, Daniel nunca disse isso. O que Daniel estava ali é uma consequência de profecias do capítulo 7. Ele fala do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, e ali no capítulo 8 ele faz uma analogia, uma pesquisa, mas voltada para o Império Medo-Persa e o Império Grego. Exatamente. Não tem nada a ver com torres dos Estados Unidos. Isso está identificado no texto, pastor. Está identificado no texto, os dois chifres, que seriam as duas torres, está identificado no texto, que não tem nada a ver com torre de verdade, são dois reis. Né? Então, a igreja ela tem que ficar preparada, porque observar as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Cristo falou isso. Paulo, ele com muita clareza, escrevendo a sua última carta por ordem cronológica, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 15, ele fala, 2 Timóteo 2,15, ele fala, presente a Deus aprovado. Obreiro que maneja bem a palavra da verdade, o crente tem que conhecer a palavra. Agora, pastor Otoniel, o senhor mencionou no bloco anterior que os crentes acreditam muito em qualquer coisa, né? Tudo que se diz, eles acreditam e tal. O senhor pode dar alguns exemplos assim de cabeça, de coisas que já circularam? Por exemplo, eu começo com o exemplo da vacina. Lembra da vacinação? Não pode vacinar, porque isso é plano dos Illuminati para acabar com o mundo. Eu tenho alguns exemplos assim que eu vejo no meu dia a dia junto à igreja. Né? É comum a gente ver, ensinar, por exemplo, até em relação às escrituras mesmo. As pessoas não checam para verificar se é assim que diz. Não são berianos. Tem um exemplo típico que eu gosto de dizer, né? Eu já vi várias pessoas pregando, por exemplo, sobre que Jonas foi lançado no mar de Nínive, ou na praia de Nínive. O peixe vomitou ele na praia de Nínive. Na praia de Nínive. É sabido e certo que Nínive nunca teve praia. Simplesmente que não olharam, não foram examinar. Não é isso que o texto diz.
O texto é claro, diz que Jonas foi lançado numa praia, levantou e foi a pé até Nínive. Isso. Logo, ele não estava em Nínive. Tem um outro caso que é o carro de fogo que levou Elias. Elias foi levado num carro de fogo. Não, o texto não diz isso. Diz que o carro passou, separou ele de Eliseu e ele foi levado num redemoinho. Mas são crendices, pessoas ouvem, não checam e passam a acreditar como verdade. Outros que citam, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. O texto não diz isso. Jesus disse, eu venci o mundo. Agora, nós podemos vencer o mundo em Cristo? É sabido porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, existem vários, isso falando de textos bíblicos, mas a gente poderia levar para outros fatos. Por exemplo, em 2000, não sei se você se lembra, várias igrejas acharam que era o fim do mundo. Por causa da virada foi uma crendice que correu assim. Eu vi cultos de despedida, pessoas que se reuniram na igreja para o último dia. Né? Não precisei ir longe. Agora, a questão de algumas semanas, foi marcado o fim do mundo, né? Eu recebi um e-mail de um aluno falando que um ministério dos Estados Unidos tinha comprado vários outdoors no mundo inteiro para divulgar o final do mundo. Eu falei, irmão, toma jeito, irmão, para com isso. Agora foi remarcado, é de 21 de outubro. Então, e tem também 2012, o calendário maia de 2012. Está marcado para dia 21 de outubro. O que eu estou fazendo? Estou remarcando todas as faturas dos meus cartões de crédito para dia 22 de outubro, assim eu não preciso pagar. Então, irmão, é uma grande preocupação nossa, porque a igreja, quando entra nesse jogo, a igreja deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para as Escrituras. Irmão, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aconteça logo o que tiver de acontecer, entendeu? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado, né? Temos que crer. O Rodrigo de Aracaju, lá em Sergipe, ele diz assim, devemos nos preocupar com eles, com os Illuminati, Nova Ordem Mundial e tal, pois estão planejando muitas coisas para destruir nossos filhos futuramente, como os desenhos que incentivam o mal. O principal alvo dos Illuminati é as crianças. E aí, como é que você responde para o Rodrigo? Ele está errado? Não, mas eu não acho que a preocupação tem que ser pelos Illuminati. A preocupação é que os nossos filhos, ela vem lá de Levítico, ó, inculcará a criança, ensina no caminho. Isso aí é o legado que os pais receberam. As crianças são bênçãos do Senhor aos pais. E o nosso legado é instruí-los na verdade, no caminho. Agora, quem conhece a verdade, e eu até fiquei um pouco preocupado aí com o ouvinte anterior, porque ele começa falando que a fé dele melhora ao ver a manifestação do... Não, a fé tem que melhorar com a manifestação genuína do Espírito Santo. Eu entendo isto, né? Agora, acompanhar os eventos bíblicos, o que está acontecendo, Jesus ensinou, ó, vocês não olham para o tempo? Não sabem quando vai chover? Então, há sinais da brevidade do fim dos tempos, mas isso não para trazer sobrepeso para nós, preocupação, angústia, mas para trazer alegria. Ó, está chegando, é o tempo que se aproxima, né? E o que a gente vê é justamente o contrário, as pessoas estão preocupadas realmente com o fim do mundo, no sentido perverso da coisa, ou negativo da coisa, né? Com medo, com temor. Então, sobre essa questão do medo, pastor Silas, como é que o senhor vê, qual a sua opinião, por exemplo, sobre boatos que correm? É claro que a gente não vai identificar ninguém, mas corre boatos e que, por exemplo, figuras do alto escalão do governo, por exemplo, do Brasil, estão bastante ligadas com o ocultismo, ou até com a maçonaria, ou com os Illuminati e tal. Olha, pastor, isso sempre existiu, essa teoria de conspiração, vejo desde que Adão caiu no Éden, né? O rastro da serpente na história. Toda a história, tanto na seita judaica como
havia fariseus, saduceus, seitas, no período da igreja, os ebionitas, gnósticos. Vai ter sempre pessoas, pensamentos diferentes, pessoas que vão se alinhar a seitas ocultas ou não. Mas quando eu assisti o DVD ontem dos Illuminati, fazendo uma pesquisa, eu falei, eu vou entender que de fato eles defendem, para a gente não menosprezar, dizer assim que não há importância. Há muita coisa ali interessante que a gente observa, mas sabendo que a Bíblia deixa claro que coisas vão acontecer. Agora, se os políticos do Brasil estão envolvidos